Olá, olá pessoal, fazendo a segunda parte do vídeo sobre os grupos étnicos que viviam ali em Canaã, ali no período da Idade do Bronze, a Idade do Ferro. Já falamos sobre os Ixos, agora vamos falar um pouco sobre os Apiru, né? Dando continuidade aqui com esse trabalho bastante interessante, que fala ali sobre alguns grupos que viviam ali em Canaã, né? Vamos falar hoje sobre os Apiru. Quem foram os Apiru? Os Apiru, algumas pessoas confundem que, que eles eram os hebreus, mas que não tem nenhuma conotação étnico desse grupo, né? Porque Apiru não era um nome étnico de um povo ou de uma nação ou de uma sociedade, não. Apiru era qualquer uma pessoa que vivia à margem da sociedade, entende? Qualquer uma pessoa que vivia fora do sistema aprisional, político e social da época, que vivia ali no interstício de Canaã. Ou seja, era qualquer uma pessoa, era um mercenário, um cangaceiro, para ser mais direto, né? Fora da lei. Fazia trabalho emprestado, né? Trabalhava como lavrador de pedra, enfim. Então, era qualquer pessoa que vivia à margem da sociedade. Este é o termo correto da palavra, basicamente, do Abiru ou Rapiru. É uma pessoa que vivia ali, né, revoltado com o sistema político da sociedade em que vivia. Hoje em dia, possamos dizer que uma pessoa que vive por conta própria tem seus próprios costumes, tem suas próprias leis, tem suas planta sua própria comida, tem lavoura, né? Tem roçado, enfim. Mora na fazenda, no sítio, ele planta, ele colhe, ele come. É uma pessoa que não está aprisionada ao sistema político, né? Da atual. É uma pessoa que, não é, que ele é inconformado, vamos assim dizer. Pode ser chamado uma peru, né? Entendeu? Porque na época o peru ele não era só isso. Ele também praticava serviços emprestados, ia para a guerra, fazia serviços pessoais, enfim. Né, pessoal? Então vamos ler aqui o que era de fato ser, ou quem foi esse agrupamento chamado de Apiru ou Abiru. O significado razoável para Abiru é filibusteiro, originário do Oriente do Mediterrâneo Antigo. O termo foi cunhado no Egito para definir quem se dedica ao comércio multiétnico, desde que situados em sua devida dimensão sociopolítica, pois até campesinos livres e reis podiam receber a mesma denotação de um deles. O mais antigo testemunho do nome consta na lista de prisioneiros do faraó Amenhotep II. Para Menderhal, o termo é certamente oriundo de dialeto semita ocidental, atestado em textos semitas da Mesopotâmia, né? Como palavra suméria é neologismo do acadiano chagashu, que teve sua origem em um período pré-histórico no noroeste semita. Os Abiru são os inimigos do Egito e, portanto, de todos os reis aliados do faraó no antigo Oriente Próximo. Documentos de Tel Amarna, ele cita aqui como referência bibliográfica Mário Liverani, como uma correspondência de Abid Eba,
de Jerusalém ao faraó mostram que muitos escravos insurgiram-se contra o senhorio dos pequenos reis nas cidades-estado do Mediterrâneo, tornando-se a Peru. Eles eram denominados como foras da lei, insubmissos ao controle e às normas exigidas pelo sistema de relações políticas do protetorado egípcio, com base no pagamento de tributos sem reciprocidade, lutavam pela manutenção de sistemas fundamentados nas antigas relações seminômades. Aos Abiru da terra de Canaã não se deve impingir uma classificação, nem mesmo tendo em vista os documentos de Telamarna. Eles são reconhecidos como taverneiros, cortadores de pedra, carregadores, servidores do templo, mercenários em brigadas de infantaria. Enfim, é nesse contexto sociopolítico egiptualizado de guerras por expansão para o controle territorial e autonomia de uma identidade cultural, sempre à mercê da liberdade concedida restritivamente e da obrigatoriedade de envio de tributos cada vez mais escorchantes, que os Abiru aparecem em Corvéia como serviçais disponíveis ou mercenários contratados pela habilidade e experiência como paramilitares a serviço de uma ou outra cidade-estado, ou ainda como maior frequência conforme as correspondências enviadas pelos reis cananitas ao faraó, encontradas em Telamarna como um grupo de invasores com armas de infantaria e equipados com cavalos e carros a serem vencidos. Então, como você bem percebe aqui, a referência desse povo, vamos assim dizer, mas que não era povo, era um agrupamento de pessoas que vivia à margem da sociedade e prestava serviço prestado para um rei, ou para o próprio estado, ou para um líder, enfim. Era um grupo que vivia ali praticamente, vamos assim dizer, independente. Né? Eles não trabalhavam em mercê de um estado, né? Tipo um mercenário. Então, dando continuidade à leitura sobre quem eram os Abiru. Afora as categorizações, os modelos socioeconômicos do antigo Oriente Próximo, a época não nos permitem fazer uma clara diferenciação entre as cidades e as aldeias quanto à forma tribal de organização. Por pesquisas semelhantes, Gottwald considera que os Abiru não são apenas foragidos ou refugiados, mas proscritos, aliás, revolucionários proscritos que compreendem todas as situações vitais e não lhes nega nem a capacidade administrativa, nem a capacidade de perceber a ordem política vigente, quando dela dependia a sua sobrevivência. Gottwald alude ao fato de que os textos de Alalak da Síria do norte do século XV comprovam os Abiru assentados em 43 colônias mantidas pelo Estado, com profissionais como sacerdotes
e uma espécie de ex-dinasta Razano, não apenas em Alalak, mas também em Ugarit, conforme constelação de Tiel. Os Abiru acolhiam escravos fugitivos e eram encontrados entre os servidores do rei, sendo contemplados com cotas de azeite. Mas os Abiru, em sua maior parte, são pessoas de baixo nível social, marginalizados, mas por motivos econômicos que políticos, e que encontram refúgio ou em estados com fins, né? Ele coloca aqui a referência ao texto de Nuzir, do século XV, ou nos ambientes marginais, onde muitas vezes se solidarizam com os nômades suteus, ou para servir como tropas mercenárias, ou para se entregar ao banditismo. Essas atividades de interface com o setor palatino pressupõem que uma simbiose entre Abiru e nômades é praticada também, e mais ainda no âmbito da vida normal. Aí ele cita aqui mais uma vez o Mário Liverani, página 54 e 55. Assim, os Abiru são descritos nos documentos armadianos, por eles tem-se o contexto das sublevações e expoliações de lados colidentes, que não raro prenunciavam o caos, propiciando a união entre os campesinos à beira da corveia e os fugitivos. Os protestos de campesinos, por exemplo, de Biblos no século XIV, antes da Era Comum, ele cita aqui mais uma vez o Mário Liverani, e ilustram os problemas de sobrevivência que desencadeavam levantes antipalatinos liderados por grupos armados de Abiru em ações contra os reis locais, os quais, temendo perdas no enfrentamento, pedem socorro ao faraó. O fato de serem antropologicamente qualificados de bandidos sociais não significa que todos os Abiru fossem apátridas. Muitas grandezas sociais, sob essa qualificação, controlaram cidades por longos períodos no Bronze Recente, aproveitando, provavelmente, das intrigas envolvendo os reis das cidades-estado. Ele cita aqui o Mário Liverani e o William Dever, como a descrita ao faraó em correspondência de Zatana, de Aco, na Palestina setentrional. Então, foi esse o vídeo de hoje, falando aí um pouco sobre os Apiru, quem foram os Apiru. Então, eram pessoas ou um agrupamento social, não era um nome étnico, não, de forma nenhuma. Eram qualquer pessoas que não estava conformado e estava inconformado com o sistema político e social da época e se infiltrava nesses grupos de bandidismo, né, como mercenário, forasteiro, né? E esse grupo, eles viveram na Palestina, ali no Levante, de acordo com as pesquisas e a historiografia e as cartas de Telamar, vai mostrar que eles viveram ali desde o período da Era do Bronze à Idade do Ferro, do século XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, antes da Era Comum, ou antes de Cristo.
e também no período do Ferro. Esse agrupamento, eles eram pessoas que viviam à margem da sociedade, os Ápiro. Então foi isso o vídeo de hoje. Forte abraço, sucesso. Deixa um like, se inscreva, tamo junto.